Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais essa conversa, esse papo, o nosso papo de oração. E nós estamos em Amós capítulo 7, e nós vamos ver essa tensão que Amós está sentindo aqui, que é trazida para a gente também, de homem de Deus, que por um lado defende, intercede por um povo pecador. Conversa com Deus, falando, Senhor, por favor, segura, perdoa. Se o Senhor não estiver com a gente, não tem jeito. Então, por um lado, o homem de Deus intercedendo por pessoas que não estão acertando. Por outro lado, você tem um confronto, né? Então, aqui do lado da intercessão, do cuidado, pedido por perdão, você tem Amós conversando com Deus sobre perdoar Israel. E aqui você tem, na segunda metade do capítulo 7, você tem Amós num confronto, confrontando mesmo, mas aí não é, claro, Deus, ele está confrontando um falso profeta daquela região ali onde ele estava, que estava pervertendo a palavra de Deus e querendo que as coisas continuassem como estava. Então, cuidando de pecadores, pedindo por perdão por pecadores, se compadecendo, intermediando o que vai acontecer com essas pessoas que erraram tanto, aqui tendo amor e graça, falando, Deus, por favor, segura. E aqui, em relação àqueles que vão fazer a coisa piorar e não tá nem aí, não quer ouvir o que Deus quer falar, aqui confronto. Essa tensão que Amós vive nesse capítulo é trazida para a gente também. E no nosso papo de oração, nós temos que pensar seriamente sobre isso. Amós capítulo 7, Deus já está falando muita coisa, qualquer coisa você procura aqui conteúdo que vai te ajudar a retomar essa história. Se a pessoa te mandou esse vídeo, ela te ama, mas pergunta para ela também assim, por favor, me ajuda, manda o resto para eu entender como é que chegou nisso aí, tá? Mas sim, Deus já mostrou para aquele povo, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, né? Tirou alguém aqui das tribos do sul, Amós, e levou para as tribos do norte para que confrontar o pecado deles e falar que o juízo vai chegar. Então, Amós age nisso, ele sai daqui do sul, vem para o norte e vai falar. Deus já convocou um tribunal, já chamou testemunhas, e Israel ali no banco do réu com a cabeça baixa, ouvindo as provas que Deus tinha contra ele. Vocês perverteram a justiça, vocês oprimiram o pobre. Olha o reinado de Jeroboão, quanto dinheiro, quanto ouro vocês têm e quanto vocês conseguem ignorar o pobre, passar por cima, fingir que não é com você e falar que o cara pecou e que é problema dele. E não só oprimir o pobre, enriquecimento ilícito, opressão do justo, uma religiosidade assim toda bagunçada, meio mística, sabe? Que não sabe, não gosta de Bíblia, não gosta das Escrituras, então vai para tudo que é lado, um pouco é Jesus, um pouco é não sei quem, um pouco é Baal, um pouco é não sei, né? Um pouco é um bichinho ali de luz que faz uma... Então, era esse estado para pior. Muito culto, muita festa, muita música, mas com o coração muito longe de Deus, e Deus já mostrou todas as provas e muito mais ali. Falou, pronto, está condenado Israel, agora vai vir a sentença, e a sentença é o seguinte, eu vou passar o trator em cima de vocês. E aqui, no capítulo 7, Deus dá visões para Amós, que profetizou tudo isso, falou tudo isso, então profecia não é só para frente, para trás também, é falar o que Deus tem para falar, e claramente está sempre em sintonia com o que a Bíblia já revelou. Tem coisa de ficar criando nova, não. Tá, e Amós está tendo visões e agora Deus fala, mostra uma visão para ele, e Amós vê o que Deus vai fazer com Israel, né, como castigo pelo que eles fizeram, e aí fala, Senhor, lembra esse lado aqui? Amós está intercedendo, está cuidando de gente que deu muita mancada, mas muita mancada. E aí Deus mostra, eu vou vir com um enxame de gafanhotos, eu vou arrebentar com a plantação, com a colheita, não vai ter fruto mais. Aí Israel vai morrer de fome. E Amós entra no meio e fala, Senhor, perdoa. Jacó não vai aguentar. Ele chama, é surpreendente, porque Amós chama as tribos do norte
pelo nome de Jacó, que é o nome da aliança que Deus deu para o povo dele. Então, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As 12 tribos, 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, representam a totalidade do povo de Deus. E aí, só que quem estava se mantendo um pouco mais fiel era as 2 tribos do sul, que ficou com o nome de Judá, por isso judeu, né? Os judeus não se dão bem com os samaritanos, tá entendendo? E aqui no sul o povo estava indo ainda mais ou menos bem, mas aqui estava horroroso, longe demais de Deus, mas muito longe. E Amós intercede e fala: Senhor, sobre esses caras, Jacó não vai aguentar, perdoa. Ele intercede, abre o coração e fala: eles são irmãos também. Eu sei que eles estão longe, desviados, fazendo muita besteira, mas perdoa porque é teu povo. E aí Deus fala surpreendentemente também: tudo bem, mudei de ideia sobre isso. Mas deixa eu te mostrar a visão 2 aqui. Não, olha o plano 2, hein? Vai ser assim: eu vou queimar tudo, eu vou fazer o inferno aquecer até um nível master, e aí não vai queimar só o inferno, vai queimar para cima também, queima a terra, queima Israel, e está resolvido esse pecado aí. Né? Muito pecado, eu preciso lidar com isso. Deus sempre mostra isso. E de novo Amós entra no meio e fala: Senhor, para, por favor, para. Jacó não vai aguentar. É surpreendente que o profeta esteja intercedendo por um povo tão desviado. Ou seria surpreendente? Né? Ou não seria? Será que já não apareceram tantas figuras no Antigo Testamento e a gente não conseguiu enxergar direito e a gente só começa a ver como a gente gostaria de ser da tribo de Judá, que ficou um pouquinho mais firme. Mas pensa, Judá não errou não? A gente acha que a gente é aqueles que acertam tudo e que Deus nunca vai falar nada contra a gente. Moisés intercedeu pelo povo, Josué intercedeu pelo povo, Débora intercedeu, Débora tentou empurrar o menino lá, né, medroso, com falta de hombridade. Vamos, Deus está falando isso, ele precisa livrar esse povo do mal. Várias pessoas de Deus intercederam pelo povo de Deus, entraram no meio e em amizade com Deus falaram: Senhor, por favor, abrevia o tempo, por favor. Davi fez isso, Daniel fez isso, Amós está fazendo isso. E às vezes a gente se acha muito melhor que os outros e condena os outros e fala: e a gente acha que a gente é melhor que Israel. Judá não foi melhor que Israel. Os judeus que detestavam os samaritanos também foram exilados. E na terceira visão, aqui, como Deus fala: então, tudo bem, eu mudo. Mas Amós, olha isso aqui que eu estou fazendo. Ele mede a cidade, né? Ele bota um prumo e é como se ele estivesse mostrando pela lei: vamos medir aqui para ver quem é justo aqui em Israel. Ninguém, hein? Aí Amós tem que ficar mais quietinho, porque Deus fala: eu não vou poupar ninguém, eu vou destruir essa idolatria desse local. E eu vou me levantar contra a dinastia desse rei que está desviando todo mundo. Deus fala sobre ele, eu vou me levantar com a minha espada e vou para cima. Aí Amós, então a gente é amigo de Deus, a gente caminha com Deus, a gente, né, intercede, converte, mas tem hora que a gente fala: não, tudo bem, o Senhor é quem manda, quem sou eu? Então Deus deu a sentença e ele vai cumprir. Aqui você vê o profeta intercedendo por pessoas que deram muita mancada. Pensa se você é muito melhor que Amós para falar: pensa, se a gente é melhor que Israel, a gente consegue ser melhor que Israel? Não consegue, Judá não conseguiu, eu não consigo, você não consegue. E aí, na segunda metade do versículo 10 para frente, nós temos uma outra situação, um falso profeta espalhando mentira, falando que Amós está falando que ele vai destruir, enfim, blá, 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 blá. E aí Amós, sim, entra em confronto com esse homem, não é de pancadaria, mas é de falar o que Deus está falando. Falou: Deus está falando isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Inclusive com a tua família vai acontecer isso. Falso profeta. Então Deus não tem paciência com falso profeta, porque esses homens destroem o povo de Deus, ou causam mal, levam gente para caminhos de destruição.
E a gente vê isso, Deus tratando com esses falsos líderes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E, por fim, a última frase aqui é Israel, né, Deus falando, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Nós temos o que Deus falou e ele cumpriu. Você consegue ver em 2 Reis, capítulo 17, você consegue ver pela história que Israel realmente foi exilado. Essas pessoas não voltaram mais, elas ficaram espalhadas. Judá também, que ainda ficava um pouquinho ali, né, um pouquinho mais obedecendo às leis de Deus, não conseguiram cumprir totalmente a lei de Deus, também foram exilados. E eu gostaria de trazer à nossa mente, que a gente, finalizando o nosso papo aqui de oração, para que a gente pudesse orar para ter um coração compassivo como o de Amós, mas não é só isso, é olhar para quem é o verdadeiro Israel, o verdadeiro filho de Deus, que pôde cumprir o que Israel não conseguiu, o que Judá não conseguiu, o que Moisés não conseguiu, o que Davi não conseguiu, o que Amós não conseguiu, o que ninguém conseguiu. Só Jesus conseguiu ser a figura perfeita para que Deus olhasse, medisse com prumo e falasse: opa, agora sim, agora está perfeito, agora não tem destruição. Mas todo o resto eu vou destruir. E aí Jesus entra como intercessor, o melhor Amós, o melhor profeta, porque ele falou a palavra de Deus, mas ele também entrou no meio da ira de Deus e o povo, e ele leva sobre si. A gente não é melhor que Israel, Jesus é. A gente não vai ser como Amós. Jesus foi melhor que Amós e é melhor que Amós e apresenta para nós o resultado da vida perfeita dele. Quando você tiver um tempo, leia João capítulo 4. O encontro do judeu Jesus, né, de Judá, com uma samaritana, com a vida toda desregrada. Ele conversa com ela. Ele estende amor a ela. Ele não nega de dizer o que tem errado com a vida dela, mas diferentemente do que aconteceu no passado, que as pessoas não queriam ouvir os profetas de Deus, aquela mulher com a vida toda errada olha para Jesus e fala: acho que é você, hein? Sai correndo, chama um monte de gente, um monte de samaritano, que é desse lugar que a gente acabou de ler isso, de Amós capítulo 7 e tudo mais. Todas essas pessoas com a vida toda estranha vão para lá, sentam-se para ouvir o verdadeiro profeta, o verdadeiro Israel, o verdadeiro e único perfeito Jesus. Muitas pessoas colocam sua fé em Jesus ali naquele dia. É tão lindo ver como tudo é cumprido em Jesus. Ele é o perfeito. Ele intercedeu por nós. Ele combate os falsos profetas e nós temos vida nele, em Jesus. Então, que a gente possa orar também pelos nossos irmãos, amigos, pessoas que estão meio distantes e lembrar que a gente não está tão perto quanto a gente deveria. Jesus é o perfeito. Oremos pelos nossos, mas louvemos Jesus como o único e suficiente Salvador. A gente se vê por aí.